Pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz uma enquete hoje aqui no Instagram e a maioria de vocês respondeu que sim, gostaria de uma live para eu explicar para vocês melhor a diferença entre alergia e intolerância alimentar, que são coisas diferentes. Então, cá estou eu atendendo ao pedido de vocês. E se você está aqui vendo pela primeira vez o meu canal, o meu Instagram, enfim, eu sou Isabela Jardim Leite, eu sou nutricionista, atuante na área clínica há mais de 10 anos e também sou idealizadora do projeto Alergia Descomplicada. Então eu tô aqui para descomplicar essa confusão que o pessoal sempre faz entre alergia e intolerância alimentar. Tudo bom, Karen? Tudo bem? Quanto tempo? Deixa eu explicar então para vocês por que eu tive essa ideia. Eu tenho visto alguns, tô generalizando, tá, gente? Não estou dizendo que são todos os profissionais, mas eu tenho visto alguns profissionais, inclusive profissionais da saúde, fazendo essa confusão entre a alergia e a intolerância alimentar, que são, como eu acabei de dizer, coisas diferentes, tá? A principal diferenciação entre os dois é que a intolerância alimentar, ela tá ligada a problemas digestivos. O que significa isso? Significa que normalmente acontece intolerância quando a gente não fabrica enzimas digestivas para digerir um determinado alimento, ou quando a gente fabrica pouco, né, dessa enzima. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. A gente ouve muito falar de intolerância à lactose. A lactose, ela é o açúcar do leite, tá? Não só do leite de vaca. Ela é o açúcar do leite. E algumas pessoas têm intolerância à lactose porque elas não fabricam a enzima lactase, que é responsável pela digestão da lactose. Tá? Ou então a pessoa até fabrica, mas fabrica uma quantidade inadequada, né? Fabrica pouco. Ou pode ser também porque a pessoa exagera na quantidade de leite e derivados que ela consome, então aí o organismo acaba não dando conta de digerir tudo aquilo e isso acaba causando na pessoa sintomas de intolerância alimentar, tá? Então a intolerância é caracterizada por problemas digestivos. Normalmente é um problema que envolve a digestão. E a alergia? A alergia, diferente da intolerância, ela utiliza, vamos dizer assim, o sistema imunológico. Então, a alergia, ela sempre requer uma resposta imunológica. A alergia, ela acontece quando o nosso organismo, ele entende que aquele alimento que te causa alergia, ele é um intruso. Então, para o organismo, ele é um intruso, não é um alimento, né? Então, ele acaba ativando todo o seu sistema imunológico para combater esse invasor. Entendeu? Então, essa é a principal diferença entre intolerância e alergia. A intolerância é sempre ligada à digestão e a alergia está ligada à produção de anticorpos, ao entendimento do organismo do nutriente como um invasor. Então, eu vou explicar de uma outra forma para ficar um pouquinho mais fácil para vocês entenderem. Quando uma criança tem, por exemplo, alergia à proteína do leite de vaca, o que acontece? Quando a pessoa consome o alimento que tem a proteína, né, no caso que eu estou usando como exemplo o leite de vaca, a proteína que tem no leite, que na maioria do leite de vaca, a proteína que tem é caseína. A caseína tem também no leite materno, mas em pouquinha quantidade, porque é uma proteína de difícil digestão para nós, seres humanos, né? E algumas pessoas, dependendo da sensibilidade, vão ter mais dificuldade ainda na digestão da caseína. Então, essa molécula de proteína, quando eu tomo o leite, né, ou algum derivado do leite, essa molécula de proteína entra no meu sistema digestivo e aí o meu corpo entende, a hora que chegar lá no intestino, que é onde acontece a absorção dos nutrientes, o corpo vai entender que é um invasor, essa molécula de proteína, né? E aí ele, preciso acionar aqui toda a defesa desse corpo, porque a gente está sendo invadido. E aí taca produzir anticorpos, atacar realmente esse intruso, né? Essa molécula de proteína que o corpo está entendendo como um intruso. E por que eu tô falando molécula de proteína? Porque normalmente o que está relacionado com a alergia alimentar são moléculas de proteína. Normalmente a gente tem alergia a alguma proteína de um determinado alimento. Por que a proteína? Porque a proteína é uma molécula grande, é uma molécula grande e o nosso organismo tem que quebrar ela durante todo o processo digestivo, que
se inicia lá na mastigação, depois enquanto tá no estômago, né? O organismo, todo o processo digestivo tem a função de quebrar essa molécula de proteína para ela ser absorvida pelo corpo e ser aproveitada pelo corpo, né? Mas como eu disse, alguns organismos entendem isso como essa molécula como um invasor. E sempre é ligado à proteína do alimento, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa tem APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, o próprio nome já diz, né? Que é a alergia da proteína. Oi, Débora, tudo bem? Alergia à proteína do leite, tá? Quando é lactose, não é alergia. Ninguém tem alergia da lactose. A gente tem intolerância, porque a lactose é um problema digestivo. Você não fabrica lactase ou fabrica em pouca quantidade. Já a alergia da proteína do leite requer um processo imunológico, uma resposta imunológica para combater essa proteína. A mesma coisa acontece com o glúten. O que é o glúten? O glúten é a proteína do trigo, não só trigo, né? O glúten tá no trigo, no centeio e na cevada. Verdade, eu tô todinha de brilho adicional, bem observado, né? Minha corrente, meu brinco, um momento merchan na nossa live. Olha, sabe que, ó, pra você ver como eu uso brilho adicional, hein, galera? Eu nem pensei nisso, eu só coloquei. Mas voltando aqui à alergia. Então, o que dá alergia a quem tem alergia ao glúten é a proteína do trigo, que é o glúten. E tem no trigo, no centeio, na cevada e também na aveia, tá? A aveia, na verdade, não é natural da composição dela ter glúten, mas a aveia normalmente é manipulada industrialmente nos mesmos equipamentos onde se manipula trigo, centeio, cevada, então ela acaba sendo contaminada pelo glúten. Então a gente orienta que não consuma glúten também, tá? E o malte também, porque ele é um derivado da cevada. Enfim, então tudo que tiver trigo, centeio, cevada, aveia, não pode porque tem glúten e o glúten é a proteína. Outra coisa, soja, que é um outro alimento bem alergênico, também é alergia à proteína da soja. Ovos, também, quem tem alergia ao ovo é alergia à proteína do ovo, principalmente a proteína que tem na clara do ovo, que é a albumina. Então a pessoa pode ter alergia a essa proteína. No caso das oleaginosas, amendoim, também alergia à proteína que tem nesses alimentos. Ah, mas toda alergia, toda 100% é de proteína? Não, eu tô dizendo quando é alergia alimentar, porque pode existir também um outro tipo de alergia que vem com o alimento, mas a gente não considera alergia alimentar porque é alergia por substâncias que não são naturais do alimento. Quando, por exemplo, a pessoa tem alguma alergia aos aditivos químicos, né, ao que é adicionado ao alimento. Então, os corantes, emulsificantes, clarificantes, conservantes e tudo aquele monte de tranqueirada. Oi, Lara! Tudo aquele monte de tranqueirada que o pessoal coloca no alimento industrializado também pode causar pode causar alergia. Energia não, também pode causar alergia. Então, por isso que a gente fala que também a gente até fala, né, no dia a dia que é alergia alimentar também, mas na verdade esses aditivos, né, como o próprio nome diz, foi adicionado no alimento, não é natural do alimento. Então alergia alimentar mesmo, deveriam ser só o que é natural do alimento e que tá te causando alergia, que normalmente, assim, quase 100% dos casos, a proteína do alimento é que causa essa alergia, tá? Mas voltando então à questão da confusão do que é alergia e do que é proteína. Essa confusão acontece também porque alguns alimentos podem ocasionar as duas coisas. É o caso também do glúten, já que eu já usei ele aqui como exemplo. O glúten pode causar tanto intolerância quanto alergia, tá? No caso do leite, não. No caso do leite, a proteína sempre causa alergia, a proteína do leite, e a lactose sempre vai causar intolerância. No caso do glúten, o próprio glúten pode causar as duas coisas. Ele vai causar intolerância quando a pessoa não fabrica enzima suficiente para digerir o glúten, e vai causar alergia quando a proteína
né? Ou melhor, quando o glúten, que é a proteína, a molécula de proteína, for vista, né, pelo seu sistema imunológico, pelo seu corpo, como um invasor e acionar o sistema imunológico. Então, a alergia sempre está relacionada com o sistema imunológico e intolerância sempre a processos digestivos. Por esse motivo, quando a pessoa apresenta uma intolerância alimentar, os sintomas normalmente acontecem logo depois da refeição, porque está relacionado com o sistema digestivo. Então, a pessoa, por exemplo, come um alimento que tem glúten, quando ela tem intolerância ao glúten, e já vai sentir os sintomas dessa intolerância, dessa sensibilidade, alguns momentos depois da refeição. Não vai ser muito depois, ou dali 2, 3 dias, como pode acontecer com a alergia. Então, a intolerância costuma ter uma resposta mais rápida, tá? Porém, contudo, todavia, a alergia também pode ter resposta rápida, porque a gente tem 2 tipos de alergia. A gente tem a alergia que é mais rápida, que é a alergia modulada por anticorpos do tipo IgE, que tem uma resposta rápida. Então você pode ter resposta de meia hora até 8 horas no máximo, depois que você teve contato com o alérgeno, né? No caso do nosso exemplo, a proteína, o glúten, a proteína do trigo. Ou pode ter a alergia tardia, que é aquela que é mediada pela imunoglobulina, do tipo G, pelo IgG, desculpa, pelo IgG, tá certo, eu ia falar IgM, pelo IgG. Então, quando acontece resposta tardia, que é o que acontece com a maioria das alergias, especialmente a alergia à proteína do leite de vaca, a pessoa demora para ter os sintomas, então aí acaba ficando mais difícil dela relacionar com o alimento. Então, por exemplo, você tem alergia ao leite de vaca, você tomou leite hoje, o sintoma da alergia vai aparecer daqui 2, 3 dias. Se não é uma pessoa que toma leite todos os dias, às vezes ela nem lembra que ela tomou leite naquele dia lá atrás, né? Então acaba dificultando o diagnóstico e ajudando as pessoas, ajudando entre aspas também, né? Facilitando essa confusão de intolerância e alergia que às vezes até os profissionais da saúde acabam fazendo. Uma outra coisa também que acontece, que ajuda a confundir tanto profissionais quanto dificultar o diagnóstico, é que alguns sintomas podem aparecer tanto na intolerância quanto na alergia. As alergias tendem a ter sintomas um pouco mais graves, né? Mais acentuados. Mas não é uma regra. E alguns sintomas acontecem nas duas coisas, tanto intolerância quanto na alergia. Então, usando o glúten de novo como exemplo, no caso de intolerância ao glúten, normalmente a gente tem, como eu disse antes, né, a resposta é rápida, é mais rápida, costuma acontecer o aparecimento dos sintomas logo que você se alimenta, mas os sintomas que aparecem podem aparecer também na alergia. Então, sintomas digestivos como, por exemplo, formação de gases, sensação de estufamento, de estômago pesado. Só que no caso da alergia, pode acontecer também diarreia crônica e pode acontecer o que a gente chama de esteatorreia. Meu Deus, que raio de coisa que é essa? Calma que eu vou explicar. Esteatorreia são fezes com gordura. Então, quando a pessoa começa a perder muita gordura pelas fezes, se não tiver um motivo que explique isso, porque isso pode acontecer quando a pessoa tá com algum tipo de doença ou quando tá tomando algum medicamento, tá? Eu tô falando quando forem excluídas essas outras possibilidades, pode ser um sintoma de alergia ao glúten. E a diarreia também. Na intolerância já é mais difícil de acontecer isso, tá? Mas aquela sensação de estômago pesado, gases, não sei o que, vai acontecer nos dois casos, ou melhor, pode acontecer nos dois casos, tanto intolerância quanto alergia. Outra coisa que é muito comum e que ajuda a confundir essas coisas de alergia alimentar e intolerância é que nem todos os sintomas ligados à alergia, e isso vai acontecer também tanto com alergia quanto intolerância, estão relacionados com sintomas digestivos, porque a gente está relacionado assim, quando a gente classifica, né? A gente classifica intolerância quando está relacionada com a má digestão, com a digestão que não foi feita adequadamente, e alergia quando aciona o sistema imunológico. Mas o sintoma, o que você sente por ter intolerância ou alergia, não é necessariamente sempre alguma coisa no seu aparelho digestivo. Então você pode, por exemplo, ter intolerância ao glúten e nunca se sentir mal digestivamente falando, mas você pode, por exemplo, ter dor de cabeça.
Inclusive, deixa eu aproveitar e contar pra vocês, eu acho que eu não sei se eu já contei aqui, talvez sim, talvez não, mas eu vou contar de novo, porque vai que você também tá assistindo pela primeira vez, né? Mas um dos motivos que me fez querer trabalhar com alergia alimentar foi descobrir que o meu marido tem intolerância alimentar ao glúten, justamente ao glúten. E meu marido não é alérgico ao glúten, mas ele tem a intolerância. E como que a gente descobriu essa intolerância? A gente descobriu justamente porque ele estava tendo enxaquecas assim sempre. E ele começou a perceber que essas enxaquecas aconteciam mais à noite. E por que à noite? Porque normalmente à noite era um horário que ele acabava comendo alimentos que tinham glúten. Porque no café da manhã ele não tinha o hábito de comer pão. Meu marido gosta de fazer uma vitamina lá, que ele costuma tomar no café da manhã, porque meu marido também é vegetariano. Mas aí no almoço normalmente é comida, arroz, feijão, salada, uma mistura, uma carne. E à noite, algumas vezes, acabava substituindo o jantar por um sanduíche, alguma coisa que comia com pão, sabe? Então era o horário onde tinha uma oferta maior de glúten. E ele começou a perceber que à noite ele ficava com dor de cabeça. Mas até aí, era só, assim, uma possibilidade bem remota, né? O que ele fez, como toda pessoa que está desconfiando que tem alguma coisa errada? Foi procurar um profissional. Se não me engano, foi uma neurologista que ele marcou. Eu não lembro o nome dela, mas também nem convém aqui, né? A minha intenção não é ser antiética e falar o nome do profissional, mas ele procurou uma neurologista que, ao invés de fazer um diagnóstico, disse pra ele que ter dor de cabeça é normal, que ela também tinha, que quase todo mundo tem, praticamente, algum tipo de enxaqueca ou dor de cabeça. E perguntou quantos remédios ele tomava, né? Quantos analgésicos ele tomava quando ele sentia essa dor de cabeça. E ele disse que ele tomava um. E aí a médica ainda tirou sarro, sabe? Meio que tirou sarro. Falou, ai, mas só um? Ai, não, eu tomo 3. A hora que você chegar num estado crônico assim, você me procura pra gente fazer um tratamento pra enxaqueca. Então, assim, ele saiu do consultório dela muito chateado, né? Porque a pessoa nem se dignou a fazer um diagnóstico. E mais uma vez, gente, eu tô generalizando, hein? Pelo amor de Deus. Não tô falando que todo neurologista ou médico é assim, não, tá? Só tô dizendo pra vocês que por conta dele ter tido o azar de trombar com um profissional que não se deu ao trabalho de fazer um diagnóstico, um exame ou sei lá o que, ele voltou pra casa bastante frustrado, porque, óbvio, ele não queria continuar com a enxaqueca e muito menos ter que ficar dependendo de remédio, né? De remédio pra dor. E aí eu me lembrei que fazia um certo tempo eu tinha feito um curso de alergia que eu procurei porque eu tenho dermatite atópica, que também está relacionada com a alimentação, e aí eu comentei com ele, eu falei, olha, você sabe que quando eu fiz o curso de alergia, um dos principais sintomas de intolerância ao glúten é enxaqueca depois que você come? E aí ficou com aquilo na cabeça, ele falou, será? Mas eu sempre comi glúten. Eu falei, não, tudo bem que você sempre comeu, mas com a idade você pode desenvolver uma sensibilidade, né? Então, no caso dele, não é uma alergia, é uma sensibilidade ou uma intolerância. Aí eu falei pra ele, vamos fazer um teste, né? Existem duas formas de você descobrir se você tem intolerância ou alergia. Ou você faz um exame, na verdade existem alguns tipos de exame, né? Tem exames que a gente faz, exames cutâneos, coloca o alérgeno na pele, tem exames de provocação oral, tem exames de sangue, dependendo do tipo de alergia e intolerância que você quer detectar. Às vezes até colonoscopia pode ajudar, né? Porque o médico pode avaliar as lesões que tem no intestino e a partir daí ele já meio que desconfia, é alergia disso, é alergia daquilo. Mas essa é a possibilidade, vamos dizer assim, realmente de fazer exames, né? E aí a outra possibilidade é você fazer um teste alimentar, né? Como que a gente faz esse teste alimentar? A gente exclui o alimento por um período e observa se os sintomas melhoram ou desaparecem. Porque às vezes eles não desaparecem, dependendo da sensibilidade, você precisa de meses para o seu corpo parar de ter aquele sintoma, né? Mas no caso do meu marido foi até que rápido, né? Porque assim, também não era uma quantidade exagerada de glúten que ele consumia. Então ele ficou, acho que umas 2, 3 semanas sem comer nada que tinha glúten. E aí eu perguntei pra ele, e aí a dor de cabeça? Ah, você sabe que melhorou? Eu falei, então eu tô desconfiando que isso daí é intolerância ao glúten mesmo. Vamos fazer um outro teste. Hoje você vai comer alguma coisa com glúten e nós vamos observar. E aí ele comeu batata, dali 40 minutos começou a ficar com dor de cabeça. E foi assim que a gente diagnosticou, né? Assim, não diagnosticamos através de exames, mas através de
de tentativa e erro mesmo, né? Fazendo um teste alimentar, que ele estava realmente intolerante ao glúten. E aí ele passou a não consumir mais o glúten, né? Especialmente com frequência, porque dependendo da sensibilidade a pessoa até consegue consumir, mas em pouca quantidade e respeitando um período de como que eu poderia dizer para vocês, um período de descanso pro organismo, né? Então come um dia e depois fica 3 ou 4 sem se alimentar daquele alimento que dá que causa sensibilidade, que é o caso do meu marido, mas ele acaba que na prática ele praticamente não come nada que tem glúten, vez ou outra, e aí ele sente a cabeça um pouquinho pesada, então ele já prefere não exagerar. Mas por que eu tô contando essa história do meu marido pra vocês? Pra vocês saberem que nem sempre o sintoma de uma alergia alimentar está relacionado com a digestão, embora a intolerância seja um problema digestivo, né? Porque dor de cabeça a gente dificilmente vai imaginar que é por conta de uma alergia ou intolerância alimentar. A gente normalmente vai associar com outras coisas. A gente normalmente, como eu disse antes para vocês, associa a alergia alimentar a problemas digestivos, né? Problemas no estômago, intestino solto, intestino preso, gases e etc. Mas a gente não relaciona alergias de pele, dores de cabeça, sinusite, otite, né? Que seriam as inflamações das vias aéreas, ou as alergias de pele, que também são muito comuns nas alergias alimentares. Também são sintomas muito comuns da alergia alimentar. E às vezes da alergia alimentar tardia, que é aquela que eu falei pra vocês, que é modulada por anticorpos do tipo IgG, que são aqueles que demoram às vezes 2, 3 dias para aparecer o sintoma. Aí é que você não vai relacionar mesmo, que você comeu um alimento que te deu alergia ou intolerância, e dali 2, 3 dias apareceu uma coceira, você vai achar que pode ser qualquer coisa, menos a comida, né? Ou pelo menos não vai desconfiar que é a comida. Então a gente tem que ficar atento a isso também, porque às vezes a alergia alimentar e a intolerância causam sintomas que não estão relacionados com a digestão, tá? Mas como a intolerância, como eu disse pra vocês, é causada por problema digestivo, normalmente o sintoma, ainda que não seja, a gente tem um cachorrinho latindo aqui, vocês estão ouvindo, né? No fundo do vídeo. Acontece dessas coisas, transmissões ao vivo, né? Então vocês não reparem, eu acho que deve estar dando para vocês ouvirem, tá legal? Então tá bom. Então sempre acontece depois de uma refeição, tá? Então no caso, por exemplo, da enxaqueca, que eu usei aí de exemplo a história do meu marido, essa enxaqueca sempre aparecia depois que ele comeu, um tempo depois que ele comeu. Os sintomas digestivos, quando dá alergia de pele, também normalmente é pouco tempo depois que comeu, quando é intolerância. Mas não significa que a alergia vai ser sempre bastante tempo depois. A alergia também pode aparecer o sintoma logo, e às vezes aparecem os mesmos sintomas da intolerância. Então, para saber realmente se é intolerância ou alergia, você tem que procurar um profissional, fazer exames e tudo mais. Mas a alergia costuma ser mais severo, né? Costuma ser mais severo os sintomas, costuma aparecer quando a pessoa é mais nova. Só que no nosso corpo nem tudo é regra, né? A área da saúde, a área da nutrição é meio que uma caixinha de surpresa. Como às vezes tem algumas exceções, é bom a gente sempre procurar um profissional, fazer exame, fazer uma avaliação para ter certeza, tá? Mas o que eu quero que fique claro para vocês é que intolerância e alergia são coisas diferentes. E por que a alergia é mais severa? Costuma ser mais severa tanto em relação a sintomas quanto cuidado nutricional. Porque, como eu disse, a alergia ela mobiliza o sistema imunológico. Só que essa mobilização, ela tem um preço. Ela costuma causar uma inflamação. Esse processo de combate constante do seu sistema imunológico a um nutriente que o corpo entende como um invasor, pode causar inflamação na mucosa intestinal. E é aí que mora o perigo, porque essa inflamação vai mudar a permeabilidade da mucosa. O que é a permeabilidade da mucosa? Dentro do nosso intestino, a gente tem uma mucosa realmente que recobre toda a parede interna do intestino, e ela tem como uma das muitas funções que o intestino tem, de proteger e não deixar transpassar, não deixar passar dali pra frente, substâncias que podem ser nocivas, né? Porque a partir do momento que passa dali, vai ser absorvido pelo organismo e vai pra corrente sanguínea. E aí passa para todos os lugares onde forem necessários esses determinados nutrientes que você trouxe para dentro através da alimentação. E o que o organismo não for utilizar, o que acontece? O intestino vai mandar embora através das fezes.
Então, quando a gente tem uma resposta imunológica a um alimento, que o organismo entende o alimento como um invasor, isso vai, com o tempo, causar uma inflamação e vai mudar essa permeabilidade do intestino, vai fazer com que substâncias nocivas transpassem, entrem no nosso organismo de forma mais fácil. E aí mora o perigo, porque aí começam a aparecer os sintomas de alergia e intolerância. Então, muitas vezes, a pessoa tem sintoma de alergia na pele, porque aconteceu todo esse processo a hora que ela tomou o leite, a hora que ela comeu algum alimento com glúten, a hora que comeu amendoim, soja, ovo ou algum aditivo químico. Boa noite, tudo bem, Ju? Boa noite. E aí essa inflamação vai causar então uma mudança na permeabilidade da mucosa. E aí, como eu falei para vocês, pode ter uma resposta rápida ou uma resposta tardia. Aí vocês imaginem o quanto é difícil o diagnóstico, porque além de tudo isso, como se não bastasse tudo isso que eu já falei para vocês, às vezes os exames, esses exames de sangue, exames cutâneos e tal, específicos para detectar a presença ou não de alergias, às vezes eles não acusam a alergia e assim mesmo a pessoa tem sintoma. Então, o ideal na hora de diagnosticar uma alergia ou uma intolerância é a gente... Nossa, gente, eu tô torta, olha. Deixa eu me arrumar aqui. Se tiver algum fisioterapeuta me assistindo, vai me dar uma bronca. Eu tô falando, Ju, da diferença de alergia e intolerância alimentar. Aí eu tô usando aqui alguns exemplos, tá? Então, eu esqueci, fui responder pra você qual era o tema e esqueci o que eu tava falando, o raciocínio. Sim, eu tava dizendo, então, da dificuldade do diagnóstico, né? Então, o ideal seria a gente juntar exames laboratoriais com uma investigação da alimentação, uma investigação da genética, porque existe também predisposição genética para o desenvolvimento tanto de alergia quanto intolerância, né? Inclusive a diferença de sensibilidade de uma pessoa para outra, porque não é todo mundo que tem alergia que responde com os mesmos sintomas e com a mesma intensidade. Esses sintomas e tudo mais é muito variável, né? Então vai ter gente que, por exemplo, tem alergia ou intolerância ao glúten, como é o caso do meu marido, que consegue comer um pouquinho de glúten uma vezinha ou outra. Se não exagerar, o organismo dá conta. E tem gente que não pode, às vezes, nem traços do glúten, né? Nem comer um alimento que está sem glúten, mas que foi manipulado numa mesma tigela, por exemplo, numa mesma assadeira, numa mesma panela, que foi manipulado um alimento com glúten, porque a pessoa é muito sensível. Então, essa sensibilidade é muito variável. Os sintomas são variáveis, a sensibilidade é variável, cada pessoa responde com um tipo de sintoma, então não existe um sintoma específico. Por exemplo, quando é alergia à proteína do leite, sempre dá dor de barriga, sempre. Não existe. Tem gente que às vezes não tem dor de barriga, não tem praticamente nenhum sintoma ou poucos sintomas que você associaria no trato digestivo, mas tem, por exemplo, uma alergia de pele. Então, vocês imaginem o quanto é difícil o diagnóstico de alergia alimentar. E existem muitas pesquisas atuais dizendo que a alergia alimentar aumentou muito por conta, entre outras coisas, eu falei isso no meu vídeo anterior, quando eu falei de APLV, né, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Eu falei pra vocês naquele vídeo que os casos de alergia têm aumentado muito por conta da nossa alimentação moderna, né? A gente come as coisas em quantidades muito exageradas e aí a gente acaba sobrecarregando o nosso organismo, né? Então, principalmente a intolerância alimentar, ela é cada vez mais comum. Então, assim, eu como nutricionista sugiro muitas vezes para os meus pacientes, quando tem um histórico muito recorrente de alergia a um determinado alimento na família, que faça esse rodízio, sabe? Igual eu falei que meu marido faz, fica 2, 3 dias sem comer o alimento que contém aquele possível alérgeno e come de vez em quando, para evitar o aparecimento de uma possível alergia ou intolerância. Sim, você deve falar, sim, você tem que falar isso com a Nutri, sim. Fala sim, Ju, fala com ela. Se for necessário, você pode procurar também um médico alergista, que ele pode te pedir exames laboratoriais, tá? Mas como eu disse, o ideal é fazer as duas coisas, tá? Não significa que sempre que você come alguma coisa e tem dor de cabeça depois, que é intolerância ao glúten, pode ser alguma outra coisa. Mas é bom investigar,
Porque se você repara que sempre que você come pão, que é um alimento feito basicamente com trigo, né? Ou seja, carregado de glúten, te dá dor de cabeça, é bom sim, viu, Ju? Leite também? Ah, você falar pra mim que o leite também me fez lembrar de uma outra coisa, que às vezes realmente acontece da pessoa ter duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, intolerância ao glúten e à proteína do leite ao mesmo tempo. Ou então, intolerância ao glúten e intolerância à lactose. Ou alergia à proteína do leite e intolerância à lactose junto. Aí a pessoa tira a lactose, sente uma melhora naquele desconforto, mas com o tempo começa a perceber que alguns desconfortos, alguns sintomas continuam. Pode ser que a pessoa tenha as duas coisas, tá? Até porque, deixa eu falar uma coisa pra vocês, a intolerância à lactose é muito comum em nós adultos, porque a gente com o tempo, conforme a gente vai ficando mais velho, o nosso organismo diminui a produção de lactase, que é a enzima responsável pela digestão da lactose. Então é muito comum, praticamente assim, olha, eu não sei dizer uma porcentagem exata para vocês de adulto, mas eu acredito que 90% dos adultos têm algum grau de intolerância à lactose. Por conta disso, faz parte da nossa natureza, né? Porque teoricamente não era para os mamíferos, depois de desmamarem, continuarem tomando leite. E a gente continua e ainda por cima não toma o leite da nossa espécie, né? A gente toma de vaca, de cabra, né? E então acaba complicando um pouco a coisa no nosso sistema digestivo. É claro que existem exceções, tem gente que vai ter a sorte aí de não sentir nada, mas normalmente a gente para de fabricar a lactase, ou diminui a produção. Então, a lactose é bem comum causar intolerância em nós adultos. Só que quando o problema é intolerância à lactose, é mais fácil de resolver. Porque aí basta você ou tirar o leite derivados, né? Assim como uma pessoa, oi Rô, tudo bom? Rô Pinati aqui assistindo a gente, tudo bem? Então, a gente pode excluir o leite de vaca e os derivados, como a pessoa que tem alergia à proteína do leite tem que fazer, ou você pode comprar opções do leite sem lactose, né? Que na verdade, se vocês lerem o rótulo, vocês vão ver que naquele leite tem lactase. Eles colocaram a enzima, então é como se tivesse sem lactose. E hoje em dia é fácil, né, de encontrar no mercado, de um modo geral, produtos sem lactose. Então, quem tem só a intolerância à lactose, sem ter ao mesmo tempo a alergia à proteína do leite, pode simplesmente trocar, né? O leite, por exemplo, o leite comum pelo leite sem lactose, o iogurte comum pelo iogurte sem lactose, até leite condensado a gente já acha sem lactose com uma certa facilidade no mercado. Ou então pode também usar a enzima, porque é isso que tá faltando, né? Então tem alguns médicos, gastro ou alergista mesmo, que gosta de prescrever a enzima, e aí a pessoa toma a enzima antes da refeição, que vai ter o leite ou algum derivado, aí come, tá tudo bem, não vai causar nenhum sintoma. Já a alergia, como eu disse, é mais complicado, né? Porque a alergia, ela aciona o sistema imunológico, então não tem muito como você resolver com medicação, né? Na verdade, a intolerância à lactose também não, né? Não é bem uma medicação, é a enzima que tá faltando. Mas é que no caso da alergia, não tem uma enzima que vai melhorar a digestão e que vai resolver isso, né? Na alergia, o único tratamento eficaz é você realmente tirar o alimento que está causando alergia, e em alguns casos, especialmente naqueles períodos em que a pessoa está muito sensibilizada, pode haver a indicação médica de usar corticoide. Não é o ideal, tá? Pausou? Gente, vocês estão me ouvindo? Acho que deu uma paradinha aqui na internet, a internet nos abandonou. Agora acho que voltou, né? Bom, eu vou continuar aqui, se vocês não tiverem, se não tiver bem, não tiver ouvindo direito, tiver travando aí, vocês me avisam, tá? Lembrando de novo que o ao vivo tem dessas, né? Cachorro latindo no fundo, a internet abandona a gente no meio do caminho, né? Mas vamos continuar então. Então, no tratamento da alergia, pode acontecer do médico prescrever corticoides e tudo mais, mas travou de novo, agora acho que voltou outra vez. Mas saibam que usar só o medicamento antialérgico, imunossupressores, corticoides e tal, não vai resolver se não tirar o alimento que está causando alergia, tá? Então, no caso da alergia, é um pouco mais complicado o tratamento, né? E com criança é mais complicado, porque criança também não tem ainda maturidade para entender que ela precisa deixar um determinado alimento e trocar ele por um outro que de repente para ela pode não parecer tão gostoso.
E pessoal, tá travando toda hora. Eu acho que eu vou ter que encerrar a live, porque a internet tá querendo me abandonar aqui. Bom, mas eu acho que eu consegui falar pra vocês pelo menos o principal, que é a diferença entre intolerância e alergia alimentar. Então eu vou repetir mais uma última vez só pra gente encerrar a live, tá? A intolerância alimentar sempre está relacionada com um processo digestivo que não acontece da forma que deveria acontecer, ou porque falta enzima para digerir aquele determinado nutriente, ou o organismo fabrica uma quantidade pequena que não é suficiente, ou ainda a pessoa é que come uma quantidade tão grande daquele determinado alimento que o organismo não consegue dar conta, mesmo produzindo a quantidade que seria considerada normal de uma determinada enzima. No caso da alergia, a ação do sistema imunológico, tá? Então, a alergia sempre tem uma resposta do sistema imunológico, entendendo aquele determinado nutriente ou aquele determinado alérgeno como um invasor. Então, essa é a principal diferença, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live, gente. A gente se vê na próxima live. Toda semana tem live, toda semana eu trago aqui uma atualidade, né? Alguma coisa atual pra gente conversar sobre alergia. E se vocês tiverem alguma pergunta, quiser dar sugestão de tema, aliás, eu vou deixar uma caixinha nos meus stories pra vocês falarem pra mim sugestões de temas para as próximas lives, tá bom? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima.